Depois de um tempo trabalhando com tecnologia, a gente começa a perceber que o código escrito hoje eventualmente vai se tornar o código legado de amanhã. Mesmo que tenham sido seguidos melhores padrões e abordagens, sempre vão ter algumas coisas que podem ser melhoradas. Isso porque, além da velocidade com que as coisas mudam e novidades aparecem, a tendência é que a gente também fique melhor dia após dia, fazendo com que projetos criados no passado muitas vezes pareçam muito piores do que na verdade eram. Fora isso, ainda tem um outro fator que muitas vezes não levamos em consideração ao avaliar um código ou um projeto mais antigo. Esses fatores são as variáveis daquele dia específico e daquele projeto específico. Dificilmente vamos lembrar, mas existem uma série de variáveis que podem ter impactado a forma com que aquele código foi escrito ou mesmo algumas decisões foram tomadas. Coisas como, por exemplo, a experiência das pessoas envolvidas, a pressão para atingir resultados, mudança no escopo original, o prazo de entrega, ou ele simplesmente pode ter sido escrito num dia que nós não estávamos muito bem. Sendo assim, de tempos em tempos, gosto de olhar para projetos que trabalhei no passado e fazer algumas avaliações, inclusive tentando lembrar de alguns fatores como os que eu falei anteriormente. Isso ajuda até mesmo para entender a minha evolução nesse período. Uma tática interessante é pegar projetos pessoais mais antigos e desenvolvê-los novamente. Isso acaba sendo útil tanto para aplicar novas tecnologias e stacks, como para de fato refatorar esses códigos. E o projeto que mais usei essa estratégia foi justamente o meu próprio site, que conta com pelo menos 3 versões diferentes ao longo do tempo, sofrendo alterações em todos os níveis em coisas como arquitetura, stack e até mesmo layout. E o melhor de tudo é que todas essas alterações e mudanças no código ficam registradas no histórico do próprio Git, caso você queira analisar e consultar depois. E feita essa introdução, sempre tive curiosidade para ver os primeiros projetos que eu desenvolvi. E eu lembrava de um projeto experimental que eu tinha desenvolvido na faculdade lá para o meados de 2007, quando eu tinha uns 16 ou 17 anos, um contexto de exercícios simples para praticar HTML e CSS. Mas eu lembrava que eu tinha ido além e peguei umas noites para tentar fazer um projeto que pudesse servir como portfólio depois, então eu usei algumas noites trabalhando nisso com todo o suporte do saudoso site do Maljor, até que eu tivesse uma versão minimamente apresentável. Só que eu não lembrava se eu tinha guardado alguma cópia desse projeto ou se ele tinha ficado perdido no limbo do tempo. Então eu procurei esse projeto por muito tempo em vão, até que esses dias, vasculhando numa caixa de e-mail antiga, que inclusive era a forma que a gente versionava arquivos no passado, acabei finalmente encontrando. O nome do anexo era de credibilidade duvidosa, bem em linha com o que a gente fazia na época, algo como site_final_2.zip. Foi muito legal e até mesmo engraçado me imaginar como um adolescente de 16 anos trabalhando nesse protótipo, sem saber nada do futuro que me esperava, de como esses códigos seriam responsáveis por mudar completamente a minha vida no futuro. Apesar desse ter sido meu primeiro projeto experimental oficialmente, essa não foi exatamente a primeira experiência que eu tive com códigos. Uns anos antes, por volta de 2002 ou 2003, quando eu tinha 12 ou 13 anos, um tio meu assinava uma revista, daquelas revistas de CD-ROM, que vinha com tutoriais, e alguns desses tutoriais envolviam justamente HTML e CSS, ensinavam a fazer sites. E aí eu lembro que uma das coisas que eu gostava de fazer naquela época é pegar esses CDs e tentar implementar algumas das coisas ali, imaginando que eu estava desenvolvendo um site de emuladores e ROMs. Mas obviamente os registros desses projetinhos se perderam com o passar do tempo, até porque com 12 ou 13 anos eu jamais imaginaria que no futuro essa viraria a minha profissão. Naquela altura, seria completamente impossível imaginar como a minha vida estaria no futuro, ou mesmo como o mundo estaria depois de 15 anos. Mas no fim, eu só consegui meu primeiro emprego como desenvolvedor uns 2 anos depois. Antes disso, eu acabei trabalhando com telemarketing como monitor de laboratório de informática. Tive que mandar, literalmente, milhares de e-mails e participar de muitas entrevistas até conseguir minha primeira oportunidade como desenvolvedor web, já em meados de 2009. Pois é, começo de carreira nunca é fácil. Então parei para pensar em todas as mudanças que a tecnologia causou no mundo ao longo do tempo e em coisas como streaming, smartphones, criptomoedas, videochamadas, carros elétricos, assistentes virtuais, reconhecimento facial, armazenamento na nuvem, velocidade da internet, a tecnologia 3G, 4G e 5G, aplicativos de mensagem, aplicativos de transporte e até mesmo trabalho remoto. Muitas dessas coisas eram simplesmente impensáveis em 2007, mas que parecem completamente banais hoje em dia. Você já parou para pensar que pouco tempo atrás a gente ainda comprava DVDs para poder assistir filmes ou CDs para poder escutar música? Isso parece coisa da Idade Média, mas pouco mais de uma década se passou desde então. Isso mostra que se a gente chutar hoje, provavelmente não vamos acertar a grande maioria das tecnologias que vamos estar utilizando daqui a 15 anos. Agora, finalmente falando sobre esse meu primeiro projeto, antes de tudo, deixei o código aberto em um repositório do GitHub e não alterei nada nos arquivos de anexo que encontrei naquele e-mail. Tá exatamente como foi feito naquela época.
É um site experimental, totalmente estático, que usa apenas HTML e CSS, usando alguns filmes que gostava muito na época como exemplo, para simular um e-commerce de DVDs. É bem interessante observar a estrutura do layout, que claramente reflete outros tempos, feitos para a resolução de 800 por 600. É um projeto que claramente foi feito por alguém ainda no início de carreira, mas percebi que tentei usar algumas técnicas de layout fluido já em 2007, ou seja, era uma tentativa de adaptar o layout caso o tamanho da janela mudasse. O código é bem simples e representa bem o desenvolvimento web daquela época, usando imagens para criar efeitos como opacidade, bordas arredondadas, efeitos visuais que hoje seriam muito facilmente feitos com CSS. Além disso, usa e abusa da estilização de elementos usando IDs, que para mim sempre foi uma má prática, mas era comumente ensinada no passado. No HTML, as páginas foram criadas literalmente duplicando os arquivos, numa época ainda muito distante das facilidades que os frameworks de front-end atuais trariam no futuro. E o desenvolvimento front-end, que na época nem tinha nome, mudou muito desde então. Se naquela época as preocupações eram muito mais ligadas à interface, hoje lidamos com várias camadas de abstração e precisamos nos preocupar com muitas e muitas coisas. Passamos por várias tecnologias e stacks que foram ficando cada vez melhores e facilitando demais a nossa vida dia após dia, ao mesmo tempo que começamos a ganhar mais e mais responsabilidades dentro dos projetos e dentro das empresas. A profissão ganhou nome, ganhou maturidade, ganhou reconhecimento, passou a ser fundamental e hoje profissionais de front-end estão entre os mais valorizados do mercado. Mas mesmo com todas essas mudanças, inclusive na forma com que escrevemos códigos hoje em dia, as especificações principais, quando falamos de HTML e CSS, seguem as mesmas. HTML se preocupa com a semântica e CSS se preocupa com os estilos. Isso só reforça a importância de realmente entender para que servem as coisas, ao invés de simplesmente sair usando só porque alguém falou que é legal ou porque está na moda e todo mundo está usando. E é isso que eu tinha para falar nesse vídeo, e todos os links que eu apresentei vão estar na descrição, inclusive o repositório no GitHub do projeto que eu acabei de mostrar. E foi muito legal fazer essa viagem no tempo e refletir um pouco sobre a minha própria vida ao longo desses anos todos. Isso ajuda a gente a entender de onde a gente veio e para onde estamos indo. E aí fica a pergunta final: você ainda lembra ou tem guardado o primeiro projeto que você trabalhou? Se tiver, deixa aí nos comentários que eu estou bem curioso para ver os primeiros projetos de mais pessoas. É isso aí, valeu e até a próxima!